o Asanga ele lista hum, algumas perturbações ligadas à aversão, como a raiva, o rancor, a hipocrisia, que não é tão ligada em si à aversão, mas é claro que há uma ligação da hipocrisia com o medo, né? O medo de como você vai ser percebido pelos outros. Então, aquele apego ao eu que faz com que a gente projete uma imagem falsa de nós mesmos para os outros. E é claro também o auto-engano que tem aí, né? E que também pode estar ligado à dissimulação, pode estar ligado à própria malícia, ao próprio mal querer, ao próprio desejo de tentar manipular os outros também. Isso também pode ser incluso aqui quando a gente fala na hipocrisia. O fato de esconder as próprias falhas quando se é justamente acusado, o que forma parte da delusão, né, desse modo de confusão em que nós distorcemos a natureza do nosso eu e tendemos a ver o nosso eu como muito maior, muito melhor do que ele realmente é. É claro que a gente também não pode cair no extremo, né, de nos vermos apenas como algo repugnante. Também essa não é a ideia. Mas tentar ver na sua justa medida, tentar entender que esse eu, ele é vazio e que há uma série de kleshas aqui que precisam ser trabalhados, que se estamos no samsara, temos uma série de falhas aqui e uma série de incoerências aqui. Então, é quando também há uma falha em estabelecer Shila na nossa vida, em estabelecer a harmonia ou a ética na nossa vida. Isso leva para a hipocrisia, né? E que é sempre uma questão complicada e que a gente vai ver sempre operando em diferentes níveis, porque enquanto estivermos no samsara, enquanto estivermos sendo dominados pelos nossos kleshas, né, apegados ao nosso eu, sempre haverá algum nível de hipocrisia, não importa com qual assunto a gente se envolva, com qual causa a gente se envolva e daí por diante, né? Sempre haverá algum tipo de incoerência aqui. Só que o problema também é quando a gente tenta esconder demais e acaba projetando uma imagem enganosa para os outros. Tem textos Lojong que vão falar sobre essa questão, né, de você evitar ficar falando mal das falhas alheias, mas reconhecer as suas próprias falhas, que é sempre um desafio também, né? Então, você não ter problemas em expor as suas falhas e limitações, mas não ficar apontando o dedo para o outro, né? Para tentar se mostrar como melhor do que o outro. É uma atitude Lojong, é uma atitude de tentar trocar, né? Tentar fazer a transmutação do foco no egoísmo para um foco centrado em evitar causar danos aos outros, nesse caso aqui, né, que é o ficar falando mal, semeando discórdia e daí por diante. Então, esconder as próprias falhas quando se é justamente acusado, nesse contexto aqui, né, que aqui ele está especificando mais, mas é claro, eu estou falando da hipocrisia num contexto mais amplo, mas quando a pessoa então tenta esconder e quando isso então serve de base a um estado de remorso e de desconforto. Então é sempre bom assumir, né, se alguém te acusou de não ter feito algo que você se comprometeu a fazer, simplesmente diga, ah, eu não fiz. Né? Simplesmente assuma, porque por mais que possa, digamos assim, pegar mal, por mais que possa chocar a pessoa, a sinceridade, ainda assim isso vai causar menos desconforto e remorso depois, do que tentar dissimular, do que tentar esconder. E é uma atitude mais em consonância mesmo com a prática do Dharma, né? A sinceridade aqui. Um compromisso com a verdade, o que também é difícil. A gente nem sempre consegue ser verdadeiro e sincero 100% do tempo. Mas isso também está ligado à malícia, muitas vezes, como eu tinha dito, né? Como que a hipocrisia muitas vezes se acopla à malícia, e aqui a malícia no sentido do mal querer, do desejar o mal para o outro. Então, essa malevolência mental que forma parte, que formando parte da repugnância, né, uma parte da repugnância, e que é precedida pela raiva e pelo rancor. A raiva e o ressentimento vão gerar esse desejo que vai ficar lá na mente, de que o outro sofra
por causa de alguma coisa que ele me fez. Então a sua função consiste em fornecer uma base a palavras violentas, duras e insultuosas. É uma reação a um acúmulo de demérito e a um estado de desconforto. É isso ao que a malícia vai levar. E lembrando que é uma daquelas 10 ações não virtuosas. Lembra que tem as ações da mente. Uma delas são as visões errôneas. A outra é a ganância, né? São três ações errôneas da mente. As visões errôneas, que também já vimos aqui, e é bem capaz que apareça aqui de novo também. A ganância ou a avareza, que também já vimos e vamos ver aqui de novo logo embaixo. E a malícia, nesse sentido de desejar o mal em pensamento, em intenção, né? Ter uma intenção ruim em relação aos outros. Mesmo que isso nem sempre esteja aparente em palavras ou aparente em atitudes. Mas o karma mental está sendo ali gerado. Então, mas ela também vai servir de base, né? Uma hora isso vem à tona, de alguma forma. E isso vai ser a base, então, das palavras violentas, das palavras duras, das palavras insultuosas. Aqui ele está se focando até na consequência do karma da fala depois. Mas é claro que isso também pode depois se transformar no karma do corpo também, né? De agredir fisicamente, matar, etc. Mas aqui é muito no sentido de como isso pode gerar uma fala abusiva, uma fala dura, uma fala insultuosa, como pode gerar fofoca também, né? O falar por trás, o conspirar contra a outra pessoa. Então essa malevolência que os textos vão dizer que o jeito de você se livrar dessa malevolência, muitas vezes, é claro, a prática da paciência é importante, porque essa malícia, essa malevolência relacionada à malícia, ela tá ligada à raiva, então praticar a paciência é importante, ter uma boa noção do karma é importante. Aí vem de novo para aquela questão da certeza, da convicção e da fé, né? De você ter ciência de que tudo que acontece, acontece mediante a lei do karma. E aí, como que a gente reage às coisas que nos acontecem para não jogar ainda mais lenha na fogueira, para ainda não repetir esse ciclo kármico? Porque se uma pessoa nos agride, provavelmente porque houve alguma confusão kármica gerada no passado, talvez porque agimos de forma inadequada com aquela pessoa no passado, numa vida passada, o que seja. Se eu repetir o padrão, reagindo de forma violenta, eu apenas vou repetindo o ciclo. A lei do karma, ela não é uma justiça no sentido de que ela resolve as coisas. É um ciclo vicioso. Por isso que é uma marca também do samsara, né? Por isso que o karma nos prende ao samsara. Karma e kleshas, porque são ciclos viciosos. É aquela velha história que se fala, o chamado ciclo do abuso, né? A pessoa que sofre algum tipo de abuso, que seja, ou algum tipo de violência, depois quando ela vai amadurecendo, amadurecendo que eu falo, envelhecendo, ela vai reproduzir aquele ciclo. Ela vai continuar incorrendo naquele comportamento, né? E aí a vítima agora se torna o algoz. E se a gente for olhar no esquema de várias vidas, e no esquema das várias vidas em que estamos perambulando pela roda do samsara, em que sofremos as consequências das nossas ações, mas também acabamos reforçando o próprio mecanismo de aprisionamento e o próprio mecanismo que vai nos levar a sofrer ainda mais, causando sofrimento aos outros, ou seja, nós sofremos as consequências das nossas ações e também vamos fazer os outros sofrer, né? E vamos fazer a nós mesmos sofrer com outras ações que vamos escolher adotar na vida. Porque estamos presos ao poder da ignorância, estamos no modo de confusão do samsara. E devido a isso, em alguns momentos a gente vai se sentir como uma vítima do karma, uma vítima da vida, uma vítima das circunstâncias. Em outros momentos, nós vamos nos sentir como tendo o poder. E isso é perigoso, porque quando a gente está na crista da onda, quando a gente está tendo o poder, né, quando a gente sente que a nossa vida está só no ápice, estamos no auge do sucesso, seja lá
qual tipo de sucesso for, as nossas atitudes, aí, elas podem ser atitudes de um algoz, podem ser uma atitude destrutiva em relação aos outros, porque agora estamos numa posição de poder em relação aos outros. Porque o eu tá lá. E esse eu continua afligido por orgulho, continua afligido por apego, continua afligido por aversão, e daí por diante. Por isso que mesmo os bons momentos da vida no samsara, os momentos em que estamos confortáveis, nem esses momentos são confiáveis. Porque justamente nesses momentos que às vezes podemos realizar as piores ações. As ações que vão nos danar, digamos assim. As ações que vão gerar as causas e condições para que depois a gente se veja numa posição de uma vítima das circunstâncias, para que depois a gente sofra consequências kármicas a partir de como nós abusamos de boas condições que obtivemos devido ao nosso karma, devido a ações meritórias do passado. Por exemplo, se eu tenho acesso ao Dharma nessa vida, se eu tenho tempo livre, condições favoráveis de estudar e praticar o Dharma, mas eu faço um mau uso disso, eu manipulo pessoas ao meu favor, eu distorço ensinamentos, eu estou gerando algo que foi meritório, porque é sempre um karma meritório ter acesso aos ensinamentos, mas agora eu estou transformando em algo não meritório e eu sofrerei as consequências disso de alguma forma numa vida futura. Algumas consequências podem já vir à tona nesta vida também, né? O karma é uma coisa bem misteriosa. Mas a questão, então, é necessário buscar o desapego e a paciência. E, ao mesmo tempo, também buscar Shila, buscar essa harmonia, mas uma reta visão, né? Um discernimento acerca do vazio também é necessário. Buscar entender que o eu é vazio de existência inerente. Não deixar que o eu tome essa, que eu até falei numa outra reunião, virou um título de um vídeo no YouTube, que essa síndrome do protagonista nos domine a tal modo, né, que o eu ele tem essa síndrome de ser o centro de tudo, nos domine a tal ponto que a partir daí tudo que não, tudo que for afetar, né, aquele ideal de narrativa que nós temos para o nosso eu, para a nossa vida, vai acabar gerando uma má intenção em nós. Uma má intenção em relação aos outros, uma má intenção que pode se traduzir em ações errôneas da fala ou em ações errôneas do corpo. E como que isso apenas vai reproduzir todo esse mecanismo, esse ciclo kármico de sofrimento. Então, buscar enfrentar a malícia, né? Buscar enfrentar a má vontade e as más intenções em relação aos outros. A filosofia budista ela é muito pragmática e muito prática, e isso eu sempre falo aqui. Se há problemas com determinadas pessoas que não podem ser resolvidos, porque não depende só de nós, depende do outro também, se afaste. Corta relações, se afasta, dá as costas. Quem sabe no futuro se, se resolva, né? Mas tenta, se necessário, né, em casos em que pode ser necessário, se afasta. Ou não fique alimentando esse fogo da raiva que está ligado à malícia, se não é possível haver algum tipo de resolução. Ou se não der para se afastar, tente praticar as parmitas. E se não der para se afastar, tente reagir de tal forma que não seja uma forma que vá reproduzir ainda mais esse ciclo. É claro que é mais fácil falar do que fazer, né? E há situações em que nós teremos. Aí lembra do que vimos do Sakyapandita no ano passado, que acho que faz mais ou menos um ano isso que a gente viu, aqueles vídeos do Sakyapandita, né, em que compaixão não é complacência. E que muitas vezes, até em nome da paz e da compaixão, a gente vai ter que gerar algum conflito. Muitas vezes, em nome da paz e da compaixão, se há algum agente de perturbação ao nosso redor, vai ser necessário realmente tomar atitudes enérgicas para cortar
aquele, para cortar essa perturbação. Talvez até gere algum karma negativo aí, claro, né? Porque ninguém gosta de ouvir uma bronca, ninguém gosta de ouvir. Mas o fato é que às vezes isso vai ser, muitas vezes, com frequência, isso é necessário. Então são sempre situações que a gente tem que olhar com muita nuance também, né? A ideia nunca é virar um saco de pancada dos outros. E a ideia nunca é ser complacente também com as perturbações alheias, da mesma forma que não, idealmente não deveríamos ser complacentes com as nossas perturbações. Mas, porém, vale aquilo que vimos sobre a hipocrisia, né? Também temos que dar o exemplo. Não adianta a gente só apontar o dedo para o outro e esquecer de apontar o dedo para nós mesmos. E até que ponto temos parte também nesses conflitos, quando a gente acha que o outro é o problema e na verdade nós estamos causando os problemas. Quando na verdade, às vezes a nossa mente está simplesmente viajando também, né? Ela está interpretando fatos de uma forma distorcida, o que também é um problema. Porque nós não conseguimos, não temos esses seeds enquanto estivermos no samsara. Algumas pessoas até têm algumas intuições mais fortes e tal, né? Bodhisattvas elevados também tem isso, mas a gente não consegue entrar na mente das pessoas, a gente não consegue pescar o pensamento dos outros e as intenções alheias. Então, já que não dá para se recolher numa floresta, já que temos que conviver com as pessoas, que a gente tente conviver, mesmo em situações em que talvez o conflito ele seja inevitável, mas ainda assim que a gente tente manter uma intenção elevada, uma intenção que não vire malícia, uma intenção que é, ok, é uma intenção de cessar o conflito, é uma intenção de fazer com que a perturbação pare, mas não é uma intenção realmente de que eu vou me regozijar, né, falando umas verdades para aquela pessoa, ou dando uma bronca naquela pessoa ou com a intenção realmente de ferir aquela pessoa. Então tem de haver esse cuidado. Quais são as intenções que nós cultivamos em nós? E o contrário disso é bodhicitta. O contrário disso é a intenção altruísta. É a bodhicitta intencional. E aí ela é impessoal, né? E tentar observar tudo dessa ótica impessoal, né? E quais os aprendizados que podemos tirar. Como diz aquele texto Luz no Caminho, né? Não há amigos nem inimigos no mundo. Há apenas instrutores. E o que podemos aprender, então, com essas interações. Algum comentário? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma mão levantada aqui. Ok, por hora, se alguém quiser só levantar a mão. E aí então a gente vai para a inveja, né, que também está ligada à malícia, está ligada a intenções ruins que podemos ter em relação aos outros. Que muitas vezes a malícia ela vem também da inveja, né? E o que que é ou a malícia também, a inveja também pode vir da malícia. A gente já tem uma má intenção em relação àquela pessoa e aí de repente a gente vê aquela pessoa obtendo coisas que nós não obtemos. E aí começamos a ter um pensamento irado em relação àquela pessoa. É um pensamento irado naquele que deseja ganhos e honras. É parte do ódio despertado pela intolerância para com o bem-estar dos outros. A sua função consiste em despertar aflição e um estado de desconforto. Aflição em nós e um desconforto em nós. Claro que isso pode também se traduzir no outro se a gente demonstrar essa inveja. Tem pessoas que não conseguem esconder. Você olha para a cara da pessoa, você percebe que ela está incomodada quando uma outra lá está se dando bem e ela não. Então, tem pessoas que não são muito boas em dissimular isso. Tem outras pessoas que são boas, tem outras pessoas que vão colocar essa inveja em prática, espalhando discórdia, né, que aí vão fazer fofoca, etc. Mas o fato é que esse pensamento que deseja ganhos e honras, e ele vê aquele outro recebendo essas coisas, e aí ele se ressente daquilo. E é parte então do ódio despertado por essa intolerância para com o bem-estar.
dos outros. E vemos muito forte a tônica nos textos Lojong, no Tibete, nos textos da escola Kadampa. Vemos isso nos textos da escola Kadampa, mas vemos também no budismo Mahayana da Índia, com Shantideva, no século VIII, né? Aquela ideia de que se alegre quando os outros estão bem, quando os outros conseguem ganhos e honrarias. Não sinta inveja, não se deixe levar para baixo. Tem passagens muito bonitas do Shantideva sobre isso. Porque o fato é que, primeiro, esses ganhos e honrarias, eles são passageiros. Né? É uma felicidade passageira. E já que estamos no samsara, cuja grande marca é a insatisfação, é o sofrimento, se alegre quando pessoas têm momentos de alívio em relação a esse sofrimento. Quando pessoas estão bem, né? Como quando uma pessoa está doente, mas a outra está bem de saúde, a outra se curou daquele problema, se alegre por ela. Porque não vai adiantar nada cultivar um sentimento ruim que não vai fazer você obter aquele ganho e honraria e só vai gerar sofrimento para você. Né? É uma questão bem óbvia e bem prática aqui, bem de bom senso. Não adianta nada ficar se remoendo, porque uma outra pessoa conseguiu algo que você queria, mas não conseguiu. E isso tem uma ligação com o ódio, com a raiva, né? Ainda que seja uma raiva mais sutil, um ódio mais sutil em muitos casos. E aquela ideia de competitividade também, né? Isso fere o nosso egoísmo, fere o nosso orgulho, melhor dizendo. Então vemos o klesha do orgulho agindo aqui também. E é o klesha da aversão, porque aquele eu se sente ameaçado. É a aversão e o apego aqui agindo bem juntos, como geralmente eles agem, né? Eu me apego àquilo, mas eu não consigo aquilo. E eu tenho aversão, então, a quem tomou aquilo que era meu, de direito, né? Aquilo que eu achava que eu merecia. Isso pode acontecer até em relação à busca espiritual também, né? E a gente vê isso. Monges com inveja de outros monges, porque eles estão numa posição mais elevada no monastério, né? Num cargo mais elevado. Ou em qualquer grupo, na verdade. Às vezes, quando uma pessoa começa a ter mais destaque, alguma outra pode começar a se incomodar. Ou talvez quando uma pessoa começa a ter algum tipo de, por mérito próprio, né, começa de certa forma a ter acesso a ensinamentos que aquela outra não tem. Aí isso gera inveja também. E ainda mais quando a gente fala de um caminho esotérico, em que nem tudo é lícito, nem tudo vai ser dado para todos. Num caminho de transmissões orais, pensando aqui no budismo esotérico mesmo, em que nem todos estarão aptos para receber todo tipo de transmissão ou de iniciação. E aí também cabe uma questão de se desapegar das expectativas, né? De reconhecer o seu lugar naquele momento. Que às vezes nós não podemos ser a cabeça, às vezes ainda somos os pés. Que às vezes ainda não é a nossa hora de ter uma posição de liderança, por mais que a gente ache que deveria ter. Mas é a hora de nós seguirmos, é a hora de ouvirmos e não de falar. Então, requer um senso de humildade, né? É necessário se contrapor ao orgulho por meio desse senso de humildade. E saber que o sucesso do outro não vai te ferir. Isso me lembra, até pensando, agora fazendo uma ponte com o gnosticismo, porque a gente vê em textos apócrifos, que muitos de vocês aqui estudam no canal Apócrifa com a Alaia, havia uma relação um pouco tensa entre aquele círculo inicial dos gnósticos, né? Aquele círculo interno de Jesus, e a gente vê em textos como Piste Sofia. Havia uma relação tensa em relação a Madalena, de alguns discípulos, como Pedro, por exemplo, que se incomodavam com o fato de Madalena receber ensinamentos que ele não recebia, e de ser tratada como alguém que estava espiritualmente, que estava mais avançada no caminho
do que ele. Então a gente vê essas coisas até, né, em grupos esotéricos, em grupos espirituais, em grupos internos também. E se a gente for ver a história de vários outros movimentos aí, a gente vai ver isso também. Esses tipos de competitividade em que a inveja ela desempenha o seu papel ali, né? E que no caso de um grupo isso é muito perigoso, porque aquele pensamento invejoso ele pode começar a ter uma relação com a malícia, né? E mesmo que aquilo não seja verbalizado, aquela mandala ela vai ser tingida por aquelas intenções, né? Em termos ocidentais, aquela egrégora ela vai ser afetada por aquelas intenções. Porque tem alguém lá que está em desarmonia, ainda mesmo que seja só em pensamento, mesmo que não esteja atrapalhando as reuniões nem nada, mas em pensamento, aquela pessoa está gerando uma má vontade em relação aos outros, né? Então é, é necessário um cuidado, é necessário fazer uma autoanálise quando surgem esses tipos de pensamento. Porque isso vai dar porta para corrupção, né? Para a própria corrupção. Isso é um vício, é uma perturbação, obviamente. E é antagônico a qualquer ideia de autossacrifício, a qualquer ideia, né? Um bodhisattva não pode ter inveja. E um bodhisattva real, obviamente, não vai ter inveja, porque já superou o eu, né? Isso é o poder do eu novamente agindo. Acho que tem um comentário aqui. Ah, sim. Ah, então, depois da inveja, nós temos a avareza. O que que é a avareza? É o apego mental firme por aquele que deseja ganhos e honras. Você inveja os ganhos e honras dos outros porque você quer ter esses ganhos e honras. E isso pode variar, não só algo material, claro, mas um status, né? Um status espiritual também. Então, a avareza ou a cobiça, como também nós vemos, é parte do apego pelas necessidades ou coisas necessárias à sobrevivência. A sua função consiste em fornecer uma base ao oposto de uma vida simples. Então, coisas que são materiais, necessárias para o sustento, mas também até aquilo que você entende como necessário para a sua felicidade, para a sua sobrevivência psíquica, né? E você se apega àquilo e você quer ter aquilo, você quer ser uma autoridade naquilo. Então você vai querer ter toda aquela pompa, você vai querer ser reconhecido por aquilo. Você não vai querer partilhar desse alimento ao qual você teve acesso. Então é aquela ideia de que você sempre quer estar à frente do outro. Então, algumas coisas, é claro que num caminho espiritual mais profundo, de guru-discípulo, tem coisas que o discípulo só pode receber quando estiver pronto, e talvez ele nunca esteja pronto naquela vida. Mas seria como, mesmo quando a pessoa já estaria pronta para receber, ainda assim aquele ensinamento não é dado. E ele não é dado exatamente porque aquele guru, ele quer estar sempre à frente. Ele tem uma cobiça, ele tem uma avareza, né? Ele quer continuar sendo aquela autoridade principal. E o que é a ilusão aqui? Maya, o que é apresentado como ilusão, ou como um truque, ou como uma aparência? É uma exibição de virtudes falsas por aquele que está empenhado em ganhos e honras. Então, é uma dissimulação aqui. Forma parte da cobiça e da delusão. A sua função consiste em fornecer uma base a um modo de vida falso. Muito parecido com a ideia da hipocrisia, né? É que a hipocrisia que ele listou como algo mais no sentido de você esconder as suas faltas. Você esconder as suas faltas para depois não ser. Quando alguém te aponta o dedo para você, te faz uma crítica justa, uma crítica necessária. Mas aí você tenta esconder, tenta dissimular. E aqui já é você realmente tentar exibir virtudes falsas, né? Com aquela intenção de obter ganhos e honras, com aquela intenção de ser essa autoridade.
Então, ligado aqui à avareza. E motivado também por uma inveja, ou por um senso de competitividade também. Porque certamente você não quer que outros estejam nessa mesma posição e você se ressente de outros que estão numa posição mais elevada. E a sua função então consiste em fornecer base a um modo de vida falso. Né? Os vários falsos gurus que temos por aí, coaches, etc. Todas as pessoas que vendem um estilo de vida que não é realmente aquilo que elas praticam. Né? E hoje é muito fácil fazer isso nesse mundo da internet. É muito fácil pessoas inventarem uma série de coisas e terem uma série de seguidores. A gente vê em vários âmbitos, né? No âmbito da dieta, da saúde, do bem-estar, no âmbito da economia, das finanças e no âmbito espiritual religioso também, claro. A gente vai ver isso operando de diversas formas, em que a pessoa exibe aquele estilo de vida, mas é tudo apenas para obter seguidores, né? Em vários sentidos. E para ter algum tipo de lucro a partir daí. E a Silvana comentou, a avareza, ela vai além dos bens materiais. Aqueles que não compartilham conhecimento e benefícios da prática da meditação, exatamente. Né? Então, e aí também pode entrar muito essa questão da ilusão também, né? Em que a pessoa, ela não quer compartilhar porque ela continua querendo passar a imagem de que ela está sempre melhor do que o outro. Então ela pode até dar um pouquinho daquele ensinamento, mas vai ser uma coisa bem mais superficial do que ela poderia dar. Vai ser uma coisa bem mais simples do que ela poderia dar. Porque ela tem que se apresentar como mais elevada. Às vezes ela não é tão elevada assim, às vezes o que ela teria para oferecer seria algo normal, né? Uma prática de meditação comum que faz bem, mas que não é algo secreto nem nada, mas que ainda assim ela tenta esconder o jogo. E a gente vê na história também, né, como o budismo criticava bastante o sistema de castas na Índia e aquele sistema de castas dos Brahmanes, né, em que as chaves dos ensinamentos elas ficavam restritas àquela população, ficavam restritas àquela casta. E o restante da população não tinha acesso àqueles ensinamentos. Então nós vemos isso também acontecendo, né, quando determinados grupos tentam esconder totalmente os ensinamentos que poderiam ser públicos, né, não necessariamente ensinamentos ocultos ou esotéricos, mas que ficam ali apenas justamente para que seja um instrumento de poder. Na verdade, as religiões em geral tendem, tendem a fazer isso bastante. E até, de certa forma, no Tibete nós vemos relatos sobre isso também, né, de muitos monges que nem sempre compartilhavam o que podiam com a população. Às vezes davam ensinamentos muito mais simples ou até meio supersticiosos, mas, digamos, essa parte mais profunda da filosofia budista ficava guardada entre eles. E tudo isso se relaciona também com a dissimulação, né, que é uma tendência a esconder as suas falhas reais por aquele que está empenhado nesses ganhos e honras. Forma parte da cobiça e da delusão, e opõe-se à aceitação de bons conselhos. Né? Quem é dissimulado, em geral, não vai gostar de bons conselhos alheios, porque a pessoa ela vai dissimular que já sabe tudo, que ela não precisa daqueles conselhos. É aquela pessoa que se ofende muito fácil, né? Quando alguém simplesmente tenta ajudá-la com algum tipo de conselho. Então, de novo, mais um caso, né? E aqui é o caso propriamente dito, realmente, de ocultar suas falhas reais. Muito relacionado com a hipocrisia, muito relacionado com esse Maia que a gente viu aqui nesse contexto, por aquele empenhado nesses ganhos e honras, e relacionado à cobiça e relacionado à delusão. Então, tem a cobiça ali, mas também tem um auto-engano. Né? Aquela pessoa ela se acha merecedora daquilo, ela se vê muitas vezes. Né? É a dissimulação que é tão poderosa. Isso acontece em pessoas que são muito dissimuladas,
chega um ponto que elas mesmas se convencem de que elas são aquilo, elas mesmas se auto-enganam. Então, essa delusão, esse delírio de que elas são de fato aquilo que elas fingem ser. E que esse esconder as falhas, você está escondendo uma coisinha ou outra, não é nada demais. E elas não vão aceitar nenhum tipo de dedo apontado para elas, nenhum tipo de conselho, não vão aceitar nada que de alguma forma possa desestabilizar essa miragem que elas construíram. Então, eu acho que ele dá muita ênfase para essas questões aqui, justamente para que a gente avalie muito bem o nosso eu, para que a gente se autoavalie muito bem, né? Para que a gente não se veja nessas situações enquanto buscadores, estudantes, praticantes do Dharma. Até que ponto estamos criando ilusões em relação a nós mesmos? Até que ponto somos dissimulados? O quão dissimulados nós somos? Momentos de dissimulação, muitas pessoas vão ter. Todo mundo vai ter em algum momento de dissimulação na vida. Momentos de ilusão, né, de talvez sinalizar uma virtude que você não tem de fato. Isso também pessoas vão ter na vida pública, na vida social, em algum momento. Quais são as avarezas que nós temos em nós? Qual é a inveja que nós temos em nós? De quem que nós temos inveja e por quê? Então nós nos fazermos essas perguntas e tentarmos avaliar quais são as nossas intenções e aí tentar corrigir as nossas intenções, nos voltando para a bodhicitta, nos voltando para a mente altruísta, né? E nos voltando para a sabedoria, nos voltando para o vazio. Sabedoria e bodhicitta, ou sabedoria e compaixão, sabedoria e método, serão sempre os supremos antídotos aqui. E isso requer meditação, isso requer reflexão, isso requer silêncio, isso requer estudo, isso requer uma boa vontade, uma disposição de querer se auto-observar de forma sincera, uma sinceridade radical, né? O que até muitos caminhos vão sugerir, a gente viu isso antes, a Irenice também comentou isso, acho que na reunião passada, aquela ideia de você fazer uma autoanálise antes de dormir, né? Pensar como foi o dia, ah, o que que você fez nesse dia, quais foram os estados mentais que você cultivou durante o dia. Mas uma coisa boa também é fazer um diário, né? E aquele diário em que você seja realmente totalmente sincero consigo próprio. Não vai pensar que alguém vai ler no futuro, não se preocupar com um público, porque aí você dissimula. Mas um diário em que você coloca as suas experiências, né? E os seus anseios. E todos, em geral, esses personagens, muitos deles, já em tempos mais recentes, eles vão ter um diário para refletir, e um diário, inclusive, para refletir sobre como aplicar esses ensinamentos na vida diária. E também para refletir sobre os sonhos, né? O que que os sonhos estão nos dizendo também. Os nossos sonhos, sobre os nossos estados mentais, sobre as nossas intenções também. O que que o nosso inconsciente está dizendo. E o que é a autossatisfação? Né? A dissimulação, ela acaba causando uma dissociação cognitiva. Então, a dissimulação, ela causa sofrimento. A dissimulação, inevitavelmente, por estar relacionada à hipocrisia, à falsidade, ela vai causar algum tipo de quebra no nosso senso de coerência interna. E vai causar uma aversão muito forte e um medo de sermos desmascarados, o medo de sermos expostos. Mas e a autossatisfação? O que que é isso? É o contentamento alegre que surge da saúde, da juventude, ou um sinal de longevidade, ou de qualquer vantagem intoxicante. E também forma parte da cobiça. E a sua função consiste em fornecer uma base a todas as contaminações maiores e menores. Aqui não é o contentamento, aqui não é a felicidade,
mas essa satisfação de um eu que está basicamente se admirando, de um eu que está gostando daquele momento bom do samsara em que ele se encontra, daquele momento bom kármico em que ele se encontra, em que talvez a dissimulação esteja rendendo alguma honraria, rendendo algum ganho. Claro, é um ganho temporário e claro, o karma vai bater na porta da pessoa depois. Mas ainda assim, está rendendo algum ganho para aquela pessoa, né? Ela sente que está conseguindo tirar vantagem. Mas também são os momentos, né? Esses momentos que são impermanentes, mas quando estamos com saúde, quando somos jovens, quando a vida parece, quando parece que esse eu é imortal, quando parece que nós somos imortais, que essa vida vai durar para sempre e que esse eu é capaz de tudo que ele conseguir tudo que ele quiser. Ou quando temos algum sinal, né, de longevidade, esse apego do eu à vida, esse apego do eu em querer viver para sempre. Até porque, como a gente não tem memória das vidas anteriores, o eu tem muito medo da morte. Então, esse apego em manter essa personalidade, em manter essa constituição para sempre. E continuar praticando uma vida guiada pelos kleshas, mas que nunca acabe, né? É aquela a longa vida para mim, ou de qualquer outra vantagem que vai intoxicar esse eu. E tudo isso é cobiça, é o eu querendo acumular coisas para si, é a voracidade desse eu. E a cobiça muito ligada àquela sede, ao desejo, à tanha, em Pali, ou Trishna em sânscrito, né, que é um dos 12 elos da interdependência, um dos 12 elos da originação dependente, que exprimem a nossa condição samsárica. Então, essa voracidade e essa voracidade de um eu que quer ser imortal, de um eu que ele quer se manter nessa constituição, sempre encontrando satisfação. E isso vai fornecer uma base a todas as contaminações maiores e menores, porque nessa busca de autossatisfação, de satisfação do eu, ela pode chegar às últimas consequências, né? Ela pode virar um hedonismo destrutivo, em que aí pouco se importa os outros, né? Eu só me importo com o meu próprio prazer, o meu próprio bem-estar. Pode virar uma competitividade em que eu estou disposto a pisar em cima de tudo e de todos, né? Pode virar um sociopata. Mas um nível de pessoas medianas é justamente esse apego, né? Essa busca por essa longevidade e por uma juventude eterna na vida, atrelada a esta vida presente em que estamos, em que eu vou continuar tendo as mesmas vantagens intoxicantes, né, de uma pessoa que está no ápice da vida, ou no ápice do sucesso profissional, ou o que seja, né, tentar manter sempre esses momentos de sucesso, que vão ser sempre passageiros, que, afinal, a impermanência é uma marca do samsara. Então, é tentar correr contra a impermanência, né? O medo da impermanência faz com que esse eu tenha essa cobiça e tenha essa voracidade, porque ele está correndo contra o Senhor da Morte. Mas o Senhor da Morte sempre vence essa corrida. E o karma sempre vai acompanhar. Não há como fugir aqui. O eu já se sente completo, não abre para receber correções, pode representar uma estagnação, no caso da dissimulação, né? E até no caso dessa autossatisfação também, em que ele se sente tão pleno de si, né, que ele sente que esse é o modo correto de viver e o único modo válido de viver. E a Irenice comentou, na dissimulação, o peixe do orgulho também está intrínseco, né? É o se achar o tal, com certeza. Ele também se faz presente aqui. Mas é ligado a essa cobiça e essa tentativa de buscar uma permanência e uma existência inerente que não existe em termos últimos. De novo, é o poder da ignorância aqui.
Qualquer vantagem, então, e o eu ele se intoxica muito fácil. Qualquer coisa que alimentar o orgulho, qualquer coisa que alimentar os seus desejos, que alimentar o seu apego, que alimentar a sua voracidade, vai intoxicar esse eu, né? Ele queima junto com esse fogo. E o medo disso, o medo de perder tudo isso, vira raiva, vira ódio. Também tem a ver com a inveja que a gente viu. E também pode resultar em violência. A própria cobiça, justamente pelo outro lado da cobiça, ser o medo, o ressentimento, ser a aversão, a própria cobiça ela vai gerar essa violência. É a crueldade, é a falta de compaixão ou de amor. E forma parte da repugnância. E a sua função consiste em fazer o mal. Né? Vai estar ligado àquelas intenções que nós temos. E esse fazer o mal, ele pode. A gente pensa para cada pessoa, né? Claro que para mim vem sempre uma violência mais física mesmo. Uma violência mais. ah, no sentido de agredir uma pessoa fisicamente, ou roubar, ou matar, etc. Né? Diferentes formas de abuso físico. Mas também pode ser a violência verbal. Pode ser essa crueldade que vai se revelar em palavras, né? Por meio da fala abusiva, por exemplo. Também pode ser uma violência que pode surgir de um jeito mais sutil, né? Essa crueldade que ela vai surgir muito atrelada à dissimulação, em que você vai manipulando os outros e vai causando dano a esses outros de uma forma mais dissimulada, de uma forma mais a conta-gotas também, uma manipulação mais psicológica também. Isso também é uma forma de violência, né? Uma violência psicológica, que hoje em dia se fala muito nessas questões. Então, a violência também ela pode se expressar de diferentes formas, né? Mas sempre atrelada ao klesha da aversão, ao klesha da raiva, ao klesha do medo, do ressentimento. E é essa falta de compaixão, ou essa crueldade. E o que é a falta de autorrespeito? É o fato de não se envergonhar de fazer o mal em relação a si mesmo. Forma parte da cobiça, do ódio e da delusão. E a sua função consiste em atrair todas as contaminações, maiores e menores. A violência ela não deixa de ser uma falta de autorrespeito também. Se a gente tiver consciência de que tudo que bate volta, se a gente tem uma consciência mínima da lei kármica, a gente sabe que atos violentos nossos, eles serão experienciados de forma como consequências ruins para nós. Então também é uma falta de autorrespeito aqui, né? E como que essa cobiça e o ódio e a raiva, eles se voltam contra nós, porque a pessoa ela pode perder tudo no ato de violência. Ela pode perder tudo na dissimulação. A vida dela pode ser destruída pela inveja. Se toda a vida dela se foca naquilo, se todas as ações dela são, se toda a vida da pessoa é um grande projeto de vingança contra os outros, ela já perdeu aquela vida. Ela vai viver apenas sendo guiada por esses kleshas, por essas perturbações. Se é isso que guia as pessoas, e eu acho que no Samsara, infelizmente, isso é o que guia a maioria das pessoas, a inveja, o ódio, o ressentimento, durante grande parte, claro, não durante 100% da vida, mas durante grande parte do dia das pessoas, aquela vida ela está sendo perdida, ela está sendo desperdiçada. E é uma falta de autorrespeito aqui para consigo. E ao fato de não se envergonhar de fazer o mal em relação a si mesmo, porque isso também é um mal em relação a si próprio, não só em relação aos outros. E forma parte da cobiça, do ódio e da delusão, né? Porque nessa cobiça de querer obter vantagens, honrarias, pessoas
podem ir às últimas consequências e podem se degradar e se corromper de formas absurdas, em vários níveis, em relação às ações de corpo, como matar ou roubar, uma sexualidade destrutiva e abusiva, como em relação às ações de fala, como no caso da fala agressiva, do semear a discórdia, da mentira, que aí tem a ver com a dissimulação, com a tagarelice também, e em relação às ações de mente, que é a própria ganância ou a cobiça, a própria malícia, né, as intenções ruins em relação aos outros. E as visões errôneas, as crenças errôneas que fazem a gente acreditar, que estão bem incrustadas em nós, esses condicionamentos incrustados em nós que fazem a gente acreditar que esse é o modo correto de agir no mundo e que ele pode nos trazer algum tipo de satisfação. E isso tudo é uma falta de autorrespeito. A falta de Shila, a falta de harmonia, a falta de ética, ela é uma falta de autorrespeito. Até se a gente pensar, somos todos Budas, todos temos a natureza Buda dentro de nós. Todos temos uma mente sutil dentro de nós, mas que ela é frequentemente desrespeitada. Ela é frequentemente, ela é frequentemente dessacralizada. Então, a cobiça, o ódio e a delusão são os três venenos do samsara. Na imagem da roda do samsara, a cobiça ela representa um pássaro muito atraente, uma espécie de um pavão. O ódio representa uma serpente, né, uma cobra venenosa. E a delusão é um porco. É um porco que está lá na lama. E esses três animais, um mordendo o outro, né? Eles estão entrelaçados de certa forma, um com o outro, uns com os outros, melhor dizendo. Então, esses são os três venenos: cobiça, ódio e delusão, ou o modo de confusão, morra, que é praticamente um sinônimo de avidya, algo que deriva da ignorância, que é essa distorção em relação ao que é o eu. Então, o egoísmo, a cobiça, ou o desejo, ou o apego relacionado a esse eu, e o ódio, ou a aversão, ou a repulsão relacionadas a esse eu, a esse filtro do eu, a esse filtro distorcido da realidade. Esses são os três venenos. E esses três venenos, então, eles nos jogam no samsara, eles nos guiam no samsara. Por isso que karma e klesha nos prendem, porque eles são os kleshas que vão condicionar as nossas ações. Karma, que vão reforçar todo esse mecanismo. Isso tudo é uma falta de autorrespeito. Isso tudo é uma forma de degradação da mente sutil, da mente pura, que se perdeu nesse jogo do samsara, porque não consegue perceber a natureza Buda indestrutível, porque ela está no estado de torpor, ela está no estado de sono, né, no estado de delusão, como vemos mais comumente explicado na literatura budista. Mas o estado de sono também. Ela não tem o despertar de um Buda. E nesse caso aqui, ela não tem nem mesmo a mente de despertar de um Bodhisattva, né? Não tem nem Bodhicitta ainda aqui. E isso vai atrair todas as contaminações maiores e menores. Então, essa falta de autorrespeito é a nossa condição samsárica, é a gente na lama e se jogando ainda mais na lama. E é claro que isso também vai ter vários níveis e camadas de interpretação que a gente pode pensar e que a gente pode observar no mundo, né? Olhando os outros como um exemplo pedagógico, vendo como diferentes pessoas e até talvez nós mesmos, nas nossas vidas, em que situações nós nos sentimos que nós nos desrespeitamos em busca de alguma coisa mundana, em busca de alguma experiência mundana. E nos desrespeitamos em vários sentidos, né? Desrespeitamos nossa saúde física, nossa vitalidade, desrespeitamos a nossa integridade, desrespeitamos o nosso discernimento,
desrespeitamos a nossa busca, os nossos ideais, desrespeitamos algum compromisso que tínhamos, ou com nós mesmos, ou com os outros. Como que essa falta de autorrespeito ela aparece, né? E como que também dá para ligar isso com a hipocrisia também, né? Quem não tem autorrespeito, quem não tem esse senso de autorrespeito, também facilmente vai cair na hipocrisia. Facilmente vai tentar fechar os olhos para o que está acontecendo e tentar ocultar a situação real. Ah, ocultar aquilo que a pessoa é naquele momento, né? Onde nós estamos, em que momento nós estamos, e assumir toda a confusão que somos neste momento em que estamos, para ir a partir daí trabalhar com ela e não tentar se fingir de sermos mais elevados do que somos. Mas isso está ligado. Tem essa palavra que eu não gosto muito, esse senso de vergonha, mas é um senso de bom senso, melhor dizendo aqui. É que comumente se traduz nesse sentido, mas é você ter aquele bom senso, né? Eu não gosto muito da palavra vergonha porque dá aquela ideia muito da moral, né? Muito que no Ocidente judaico-cristão tem muito essa ideia de. E que na Ásia tem muito isso também. Você está mais preocupado com o que o seu vizinho vai pensar de você. Não é vergonha nesse sentido, do que a sociedade vai pensar de você, do que os outros vão falar de você. Não é nesse sentido aqui, mas é um sentido de você ter um bom senso em relação a si próprio. Tem alguns textos que até vão falar como um exercício meditativo. Avalie-se como se um bodhisattva estivesse te observando, né? E claro que ficar fazendo isso toda hora pode não ser muito saudável, mas avalie-se como se um bodhisattva, ou como se aquele ideal que gostaríamos de ser, um bodhisattva, um Buda, estivesse nos observando. E como podemos melhorar a partir daí, como podemos mudar, ah, negociar aí entre nós mesmos, né? Negociar com o nosso próprio eu. O que que dá para mudar agora? O que que dá para transformar agora? Como ajeitar a nossa vida nesse momento em que nós estamos? Tem alguns comentários aqui no chat. Deixa eu ver. Ah, a Cristina comentou ter vergonha na cara. Exatamente, esse ter vergonha na cara que é ter bom senso, né? E tá ligado ao discernimento também. Os três venenos, Erenice, ela tinha perguntado, né, para repetir as representações. Os três venenos são esses aqui, é, que aqui estão traduzidos como a cobiça, o ódio e a delusão. E a cobiça é representada por um pássaro na roda do samsara, né? Naquela imagem da roda do samsara tem uma roda menor no coração da imagem, que é a base do samsara, o âmago do samsara, a causa do samsara, que é o desejo, que é esse pássaro, que também aqui é traduzido como cobiça. O ódio, que é o outro lado da moeda, que é uma serpente venenosa, né? Aquela ideia de que o ódio ele vai nos envenenar e vai nos matar. E a delusão, que é esse modo de confusão que serve de base para esses dois, que é um produto da ignorância, é um produto de avidya, né? E a delusão também tem um termo sânscrito, moha, que é muito próximo de avidya, da ignorância. Então, cobiça, ódio e delusão são esses três venenos, que os textos Lojong também vão falar muito sobre esses três venenos. Como que a prática das paramitas, a prática das perfeições, generosidade, harmonia, paciência, plena atenção, a reta energia também, a plena atenção e a sabedoria, como elas servem de antídotos para esses três venenos. Basicamente, a coleção de método, a prática, a compaixão na prática, por meio das virtudes ativas e da sabedoria, a sabedoria de discernimento. E como que isso, então, vai fazer com que o eu seja superado. Mas enquanto estivermos envenenados por esses três venenos, esse autorrespeito ele fica danificado, né? Como a Cristina comentou, nem sempre a gente vai ter essa vergonha na cara. A gente tem que se avaliar e tem que pensar e ver.
Até que ponto nós conseguimos expandir esse autorrespeito na nossa vida? E o que é a falta de modéstia? A Creuza fez uma pergunta interessante aqui. O karma não pode ser apagado, mas pode ser atenuado? Existe algum movimento consciente para não ser cobrado na mesma moeda? É, até essa questão da mesma moeda ela é complicada, né? Porque o karma, ele não é exatamente um toma lá da cá, né? Não é aquela coisa. Eu acho que eu entendi a sua pergunta, mas não é aquela coisa, por exemplo, que cortaram minha mão numa vida anterior, aí aquela pessoa que cortou minha mão vai ter a mão dela cortada depois, né? Não é um olho por olho, dente por dente. É uma lei muito mais complexa, né? Em que nós sofremos as consequências, mas elas podem ser experienciadas de outras formas. Por exemplo, algum abuso psicológico que eu cometi numa vida passada, às vezes contra mim mesmo, na vida futura, ele vai se manifestar como uma doença física. Porque tem a ver também como o nosso corpo sutil é afetado pelas intenções, pelas nossas ações, como o movimento dos ares vitais é afetado em nós, como que há todo um fator energético sutil aqui. Mas até em relação às ações das outras pessoas também, né? Como o fato de eu ter tido determinado tipo de ação com aquela pessoa, vinculado a uma determinada intenção, numa vida futura, vai ter um determinado tipo de interação que não vai ser exatamente a mesma coisa, mas que vai ser algum tipo de interação negativa se foi um karma negativo, ou uma interação positiva se foi um karma positivo, né? E que pode ser numa próxima vida, ou pode ser duas, três, quatro vidas depois, né? É uma lei muito complexa porque são vários fatores que entram em ação, porque é toda uma corrente de causalidade profunda e complexa que está ligada à própria ideia do vazio, da interdependência, né? Em que ao mesmo tempo que ele é individual, mas ele é coletivo também. Mas em relação a ele poder ser apagado, ele não pode ser apagado. Não tem como apagar o karma. Em relação a ele ser atenuado, essa é uma questão um pouco polêmica, mas é mais no sentido de que se eu mudo a rota da minha vida, se eu paro de alimentar aquele padrão de comportamento, que é negativo, digamos assim, um padrão negativo de comportamento, eu estou diminuindo o poder daquelas causas de me afetarem. Elas vão me afetar, o que já foi gerado vai me afetar. Mas ele é mitigado no sentido de que agora eu tenho uma outra consciência. E a forma, então, como eu vou experienciar aquilo vai ser diferente, né? A minha atitude mental vai ser diferente. A minha reação vai ser diferente. E a forma, então, que eu experiencio, que eu sinto, talvez seja diferente. E aí, nesse sentido, eu posso dizer que sim, ele foi atenuado, né? Assim como o karma pode ser acelerado também. Num determinado ponto do caminho espiritual, né? Estudamos aqui a voz do silêncio, dependendo dos votos que a pessoa faz, dependendo do compromisso que a pessoa faz, se ela quer realmente completa, restrita, se essa é a intenção que ela tem, e é uma intenção profunda, então esse karma vai ser acelerado, né? Então, ahn, ela vai experienciar uma série de questões que normalmente ela demoraria mais tempo para experienciar, e talvez com uma intensidade maior do que ela ia experienciar. E aí são os testes, né? São os testes que são necessários no caminho, já que ela resolveu que ela quer entrar no caminho, na senda do auto-sacrifício. Isso, a Voz do Silêncio explica, mostra muito bem, né, como que é esse caminho mais profundo, como que é essa senda oculta. Por isso que é necessário a gente evitar gerar sementes negativas. Porque se chegar nesse ponto desse aceleramento num determinado momento, a gente vai ter que enfrentar tudo isso. E se a gente evitar gerar sementes negativas, se a gente evitar ficar se engajando em ações negativas, as consequências das ações passadas que vamos experienciar, se a gente tiver uma clareza e uma serenidade na mente, nós entendemos que isso é parte desse processo kármico
e vamos evitar jogar a gasolina, mais gasolina no fogo, né? A gente simplesmente aceita, uma aceitação radical e segue em frente, né? Praticando a virtude e se desapegando. E isso vai funcionar como um antídoto para os nossos estados mentais, né? E aí chega um ponto que aquele karma ele já se esgotou e não nos afeta mais. Mas é claro, tem coisas que infelizmente acontecem, né? E estão fora do nosso controle. Pessoas, eu já conheci pessoas que eram muito idôneas, praticavam muito, e veio uma doença fatal e levou a pessoa muito rápido. E aí a gente pode pensar em várias questões, se o karma acelerou, ou talvez não acelerou, mas era consequência de uma ação passada. E mesmo aquela pessoa praticando no caminho, etc., ainda assim ela passou por aquilo, né? Era uma das tribulações pelas quais ela já tinha que passar, né? Então a gente não pode ter muitas expectativas em relação a isso. Mas se estamos tendo uma vida ética, buscando, tentando ter uma vida ética, uma vida mais harmônica, é claro que estamos gerando boas sementes para o futuro. E só isso já é um fator que vai mitigar a nossa experiência samsárica, vai atenuar a nossa experiência samsárica nesse sentido. De que a gente não vai ficar somente apanhando do karma, mas também vai ter mérito, né, que vai nos ajudar. E tendo acesso a um caminho espiritual idôneo, a um caminho que leva para a libertação do samsara, e tentando manter isso vivo em nós, em vidas futuras, isso vai com certeza ajudar a surfar pelas tribulações que o karma vai nos apresentar ao longo das nossas vidas enquanto estivermos no samsara. A Creuza comentou: muito triste nossa condição, que possamos alcançar a nossa libertação. E a Silvana comentou: mas estar aqui é uma oportunidade. Duas perspectivas diferentes e que ambas são válidas, ambas são verdade, né? É uma tristeza, porque o samsara é sofrimento também, né? A primeira nobre verdade, mas também é uma oportunidade, como a Silvana comentou. Porque é no nascimento humano, e somos humanos aqui, é no nascimento humano que é possível se libertar do samsara. Porque temos uma mente que nos propicia refletir sobre isso e meditar sobre isso. E que propicia. Então, é um momento de alegria também, ter acesso a esses ensinamentos e ter a compreensão de tudo isso, ter acesso ao Dharma. E a paramita virya, a perfeição da reta energia, ela inclui o entusiasmo, inclui a alegria também. Então, por um lado, né, não é um caminho para nos desesperarmos, como diria Rumi lá na tradição Sufi, essa não é uma caravana do desespero. É triste para quem realmente seguir o caminho da autodestruição. Para quem quiser seguir um caminho apenas voltado ao eu e dane-se os outros e dane-se o mundo, aí é triste, né? A humanidade está aí destruindo o planeta. Mas, para quem tem um ideal elevado, não necessariamente o budismo, o Dharma, e às vezes não necessariamente um caminho espiritual, mas quem tem algum ideal elevado, o ideal de melhorar o mundo, de melhorar o planeta, de melhorar a humanidade, de melhorar a sociedade, quem é guiado por um ideal dá significado à sua vida. E a vida ela se torna uma oportunidade. E aí há de se ter alegria também. A alegria de tentar, né, entender que é uma batalha, é longo, é um processo complicado, mas que vale a pena. E modéstia também é importante. O que é a falta de modéstia? É o fato de não se envergonhar em fazer o mal por causa dos outros. Forma parte da cobiça, do ódio e da delusão. Então, de novo, aqui a gente entra nessa questão dos três venenos, né? Esses três venenos que podem virar melancolia em nós também, né? Por isso que até voltando a essa questão, né? A gente não pode esmorecer, né? E não pode cair na tristeza, porque isso também é um veneno. Não vai resolver nada. Mas então,
a cobiça, o ódio, a delusão é sempre um eu que está ali guiado por apego, por aversão, e que esse eu é um produto da ignorância. Mas a sua função consiste em atrair todas as contaminações maiores e menores. Porque nessa falta de modéstia, aí de novo vem a questão lá que a Cristina comentou, da vergonha na cara. A pessoa não tem a menor vergonha em fazer o mal por causa dos outros. Assim, é, esse por causa ficou mal traduzido, não é que o outro tá fazendo ela fazer o mal. Ela tá fazendo o mal ao outro. É nesse sentido aqui. Ela não tem vergonha de fazer o mal ao outro porque ela se sente no direito de fazer isso. Ela se sente no direito de fazer o mal pelo poder do orgulho, né? Que deriva aqui desses três venenos. Aqui são os três kleshas mais básicos que temos: a ignorância, ou delusão, o ódio, ou aversão, e a cobiça, ou apego, né? E aí o orgulho vindo também como um subproduto deles aqui. E o que é a inércia? É a ausência de manobrabilidade mental, de flexibilidade mental, que forma parte da delusão. E a sua função consiste em atrair todas as contaminações, maiores e menores. Então, a gente vai seguir no caminho do menor esforço. E aí entra aquela ideia da preguiça também, que eu acho que já vimos nesse texto, mas que a literatura budista fala muito dessa questão da preguiça. E nesse sentido, essa inércia aqui está muito ligada a essa ideia, em que eu não tenho uma flexibilidade mental suficiente para conseguir manobrar a minha situação. Então eu fico preso naquele jogo, eu fico preso naquele ciclo vicioso, porque a minha mente está confusa. E a partir daí eu vou atraindo contaminações maiores e menores. É claro que a gente pode interpretar isso em termos bem existenciais, da condição da mente aprisionada no samsara, mas até em condições rotineiras mesmo. Quando a gente pensa na nossa vida diária, e como, por exemplo, às vezes situações que a nossa mente está tão presa em algum estado ruim, ou em algum momento ruim da vida, né? E a gente está focado muito naquilo, focado muito nos problemas, que a gente não consegue ter flexibilidade. A mente vai ficando embotada e, por exemplo, a pessoa para, ela não consegue mais se inspirar, né? Ela não consegue mais se dar o tempo para parar, para respirar, para ler, para meditar, porque ela sente que nada vale a pena. Ela perde essa noção de ideal e de significado. Então, ela fica letárgica. E ficando letárgica, ou ficando inerte, ela não consegue vislumbrar que, mesmo no momento de crise da vida, ainda dá para fazer alguma coisa, talvez, né? Dá pelo menos para meditar. E isso já é bastante. Isso já ajuda muito. Para meditar e para ler textos que nos elevam, que elevam a mente, que nos inspiram. Esse é um grande fator atenuador e mitigador na nossa vida. Sempre tenta introjetar isso, né? E é algo que eu tento introjetar também. Nas maiores crises das nossas vidas, não deixem de meditar e não deixem de estudar o Dharma. Não precisa pegar um livro e ler inteiro, mas ler alguma sentença que inspire. Do Dharma, alguma outra tradição que os inspire. Volte-se para isso, porque isso vai dar um apoio mental, vai dar um suporte mental. Isso vai ajudar a gente também a não esquecer, a ter o mínimo de contínua lembrança e o mínimo de vigilância também, né? A paramita dhyana ela é muito importante, a paramita da plena atenção, a perfeição da plena atenção, ela é muito importante nesses momentos, porque essa ausência de flexibilidade mental, de manobrabilidade mental, né? Que palavra horrível, ela, ela faz com que a gente perca a nossa contínua lembrança, ela faz com que a gente perca a nossa vigilância. A nossa atenção, ela está apenas focada nas confusões da vida, nas confusões do samsara. E aí isso
vai reforçando ainda mais essa preguiça mental. E aqui eu não falo preguiça de uma forma leviana, porque a preguiça no budismo é algo insidioso e poderoso, é um vício poderoso, é uma perturbação poderosa, contra a qual nós temos de estar vigilantes constantemente. Porque é esse poder do torpor, o poder da letargia, que em outras literaturas indianas é muito ligado a tamas, né? A, a guna tamas, esse poder tamásico, e que está ligado à delusão, está ligado à ignorância, né? Esse eu que se torna insular, e se tornando insular, ele vai se tornando quase como uma pedra mesmo, na falta de uma palavra melhor e de uma descrição melhor. Você se petrifica. E aí nessa petrificação você não consegue sair, você não consegue se movimentar. Você está petrificado samsaricamente falando. Então, tomar esse cuidado, porque a preguiça ela pode levar a isso. Esse poder do torpor, da letargia. Por isso que o esforço ele é necessário, a disciplina é necessária, né? E tentar cultivar um entusiasmo. E mesmo se não tiver entusiasmado, tá de mau humor naquele dia, senta e medita. Coloca um mantra para tocar, se não tiver a fim de entoar o mantra, mas senta e medita. E visualiza uma luz branca, visualiza um campo de luz. Volta a mente para as fontes de refúgio, para o Buda, o Dharma e a Sangha dos Bodhisattvas, a Sangha espiritual. Mesmo que você faça isso 10 minutos no dia, 15 minutos no dia, esse esforço ele vai valer a pena. E ele vai ajudar a pessoa a sair daqueles momentos da vida em que a gente se vê num labirinto e parece que a mente não consegue sair desse labirinto. Mas isso vai ajudar. O apego ao conforto também, que nos deixa na inércia, sim. Esse apego ao conforto, e aí quando vem uma situação também que ameaça esse conforto, a gente não sabe o que fazer, né? A gente fica petrificado, fica paralisado. E aí tem um outro lado que é a inquietação, né? Lembra, aqui ele está falando do torpor e da agitação, que a gente sempre vê nos textos sobre meditação. O que é a inquietação? É o desassossego mental naquele que persegue um objeto agradável. Forma parte da cobiça. A sua função consiste em opor-se à tranquilidade. Enquanto a inércia ela nos petrifica, a inquietação ela nos queima. A inquietação ela deixa a gente agitado, ou deixa a gente voando, né, como se fosse num turbilhão de pensamentos, de emoções. Então é a agitação mental aqui, esse desassossego mental que faz com que a gente não tenha um mínimo de foco também. Que aí também já é o outro lado, quando a mente ela se desestabiliza porque o foco dela está espalhado em várias coisas, foi disseminado para várias coisas ao mesmo tempo. E é um foco que está em todos os lugares e não está em lugar algum. Isso é a cobiça também, né? São vários objetos de desejo que eu quero para mim. Então, naquele momento que eu teria que me focar numa coisa, eu não consigo me focar porque tem outra que está me dominando. Tem outra que está lá piscando com uma luzinha mais atraente. Que esse já é o caso em que aí já vale buscar uma sobriedade mental, né? Aí já vale pensar que, peraí que as coisas são impermanentes e peraí que eu não vou ter tudo o que eu quero a toda hora. Aí já é aquele caso de colocar os pés no chão, em que em textos sobre meditação vai se falar muito, né? Medite sobre a impermanência, medite sobre como o tempo nos escapa, como a morte pode estar sempre à espreita. Então, naquele momento que você se comprometeu com uma determinada prática, um determinado assunto, foca naquilo. Porque agora é o momento de focar naquilo, de focar naquela tarefa. Se não, você não vai conseguir realizar nada. Isso vale para as coisas mundanas, para as coisas normais da vida também, né? Se a gente fica sempre numa inquietação e não tem o mínimo de foco, a gente não consegue concluir nenhuma tarefa. Eu vejo hoje em dia muitas pessoas com problemas de não conseguirem ler livros, por exemplo. E livros normais, livros de literatura, que sejam, porque elas estão sempre nesse desassossego mental. Então elas não conseguem parar, respirar, sentar e ler um livro. E entender que aquilo não vai ser digerido
de uma hora para outra. Você vai precisar de alguns dias, algumas semanas, talvez alguns meses para terminar aquele livro. Então, essa falta de paciência também, né? Como que vai contribuindo para essa inquietação. Então, buscar a paciência, buscar a estabilidade, para que não fique nesse desassossego constante, nessa falta de foco constante. O Shantideva ele fala no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva: se você se comprometeu com uma tarefa, foque-se nela e termine-a, né? Naqueles horários, naquele momento que você se comprometeu, também não vá além da conta. Se é uma tarefa que você viu que estava errada, que não vale mais a pena, então largue a tarefa. Também não fique perdendo tempo com aquilo que não vale mais a pena, com aquilo que você viu que não, que é errado ou que não vai te fazer bem. Então, larga aquilo, né? Então, o discernimento aqui também, a gente tem que saber dosar bem, né? Porque senão essa inquietação tá ligada à voracidade também, né? De querer tudo ao mesmo tempo. E a gente tem que ser seletivo em relação ao que a gente quer. E saber que nem tudo que a gente quer a gente vai conseguir. E talvez o que a gente esteja buscando não vale a pena. Então vai buscar outra coisa, redireciona o foco. E o que é a falta de convicção ou a falta de fé aqui para fechar, né? Estamos já no limite do tempo. É uma ausência de confiança firme e plena, é uma falta de serenidade e uma falta de aspiração pelo bem. Forma parte da delusão, e a sua função consiste em fornecer uma base à indolência. Que a indolência também está ligada à ideia de preguiça aqui. Então, a inércia, a inquietação, elas também têm uma certa relação com essa falta de certeza, né? Porque a falta de certeza, a falta de fé, resulta em falta de foco. Tem aquela frase que o povo fala, que é bem autoajuda barata, força, foco e fé. Agora eu lembrei disso aqui. Mas, mas de fato, se a gente for pensar, se me falta foco, me falta convicção aqui, né? Eu não vou ter convicção. E a falta de convicção também, ela vai dificultar o foco. E até a energia que eu vou empreender, né? Até a força que eu vou empreender. Então, é uma autoajuda barata e que as pessoas interpretam, acho que de um jeito meio, né, que Deus vai te dar alguma coisa, enfim, não é o que estamos falando aqui, mas que pensando de forma budista até pode fazer algum sentido. Mas é uma ausência de confiança, né? Essa ausência de confiança firme e plena, né? Que isso é verdadeira fé, é confiança, é certeza, é convicção, não é crendice, não é crença, e é uma convicção interna, né? E que também se mostra como uma autoconfiança também. Uma autoconfiança, como a Silvana tinha comentado, né, de ver isso aqui como uma oportunidade. A vida ela é uma oportunidade para se tornar um Buda. Ela é uma oportunidade para a iluminação. Não é uma punição, não é um inferno, não é nada disso. Esses dias me perguntaram como começou o samsara? Desde tempo sem início, porque o samsara é um processo natural da manifestação cósmica, não é uma punição. Não foi um grupo de aliens maldosos que criou esse estado para aprisionar os seres. Gosto do filme Matrix, mas não é exatamente que nem a história do filme. É o processo natural da evolução cósmica, como fala as instâncias de Dzian, que chega um ponto da manifestação que estamos nesse estado, e que chega um ponto em que a mente se desenvolve, o princípio manas se desenvolve, e agora nós temos essa oportunidade de nos tornarmos deuses. Aí a escolha é nossa, podemos ser deuses ou podemos ser insetos. A escolha é nossa, mas o potencial está aqui, né? Esse potencial de nos tornarmos Budas, de nos tornarmos seres iluminados. Então, buscar esse tipo de convicção, esse tipo de certeza, esse tipo de fé real, entendendo que a natureza Buda está em tudo, inclusive em nós. Mas a ausência disso é parte da delusão, porque a ausência disso é o foco no eu, é o foco no eu ilusório. E aí esse eu, ele se perde, esse eu ele é inseguro, esse eu está guiado pelos desejos, esse eu ele está desfocado.
Então, é parte da ignorância. A falta de convicção, ela é parte da ignorância. E aí vai levar para as visões errôneas também, as crenças que vão reforçar esse mecanismo do eu. E a função consiste em formar uma base para a indolência, né? Para que que eu vou mudar a minha situação? Eu nem sei se isso tudo aqui vale a pena. Falei até de instâncias de Dzian, mas será? E se nada disso for real? E se somos só animais? E se somos só resultado dessa evolução biológica? E aí vem a dúvida aflitiva. E a dúvida aflitiva está ligada a essa falta de fé. E tudo isso ligado à ignorância, porque não temos a reta visão, não temos a reta intuição para perceber a natureza última das coisas. E aí, a gente acaba aceitando essa condição. Ou aceita mais ou menos, né? Tem hora que tenta escapar dela, tem hora que tenta transcendê-la, que tenta melhorar, se aprimorar espiritualmente, mas aí vem de novo essa falta de fé, de convicção, né? O poder do mundo é muito forte, o poder dos kleshas é muito forte. E aí a gente acaba ficando indolente, acaba seguindo o mínimo esforço, que é seguir a vida do eu, seguir a vida do samsara, seguir a vida dos kleshas, seguir a vida dos três venenos, da cobiça, do ódio e da delusão. E vai se enrolando karmicamente, o que vai dificultando ainda mais que a gente tenha convicção e fé. E olha para o mundo, e olha sempre sob esse olhar de uma única vida, porque não vemos o encadeamento kármico das coisas, e todo século, e em toda a vida, achamos que estamos vivendo o fim dos tempos, etc. E todo o drama que a gente faz em relação ao nosso eu. O drama que a gente faz e o drama que a gente produz também, né? Com a destruição em termos coletivos, que o eu, os vários eus, né? Formando um grande eu dessa humanidade no samsara, que somos nós, essa destruição coletiva que causa, por meio das guerras, da destruição do planeta, das várias violências que surgem, interpessoais e coletivas. Então, é a falta de convicção. Se tivéssemos a convicção de que a natureza Buda está em nós, se tivéssemos a convicção de que somos parte, de que essa vida é uma oportunidade, se tivéssemos a convicção de que somos parte de um processo cósmico, de uma manifestação do absoluto e que somos uma expressão desse absoluto, dessa absolutividade, dessa unidade, talvez o mundo fosse diferente, né? Mesmo que a gente ainda não estivesse liberto do samsara, o nosso modo de vida seria diferente. A atmosfera do planeta, a atmosfera sutil seria diferente. E as sociedades todas, as culturas todas seriam diferentes, né? E a humanidade já estaria num outro estágio, num estágio muito mais avançado. Mas com isso, então, termino aqui o nosso estudo de hoje e a gente retoma, então, na nossa próxima reunião.